Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Dando continuidade no que eu havia anunciado antes, sobre os dois vídeos, ou sobre as duas coisas que seriam feitas sobre arquivos gigantes e banco de dados. O arquivo gigante eu vou deixar como sendo o segundo vídeo, um pouco mais para frente. Nesse momento, esse vídeo vai ser sobre importar arquivos que são do formato XLSX, e você pode ter mais de um arquivo, tá? Tendo N arquivos, o que seria dificultoso, o que seria um pouquinho chato e até tedioso. Pegar um por um e importar para o banco. Então, o que eu acabei fazendo nesses testes? Eu consegui gerar vários arquivos XLS, porque eu não tinha nenhum arquivo XLS que fosse estivesse disponível. Então já é uma outra coisa também que vou separar, não nesse vídeo, vou fazer um separado desse. Esse é somente para mostrar como que eu faço os arquivos, eu tenho os arquivos XLS numa pasta e importo ele para o banco. Só que o script que eu usei faz tudo. Pega o arquivo único, que é o que seria o primeiro de teste, né? E gera todos os outros XLS. Então ele divide um arquivo que tem 50 mil registros, quebra ele em 50 arquivos de 1000 registros cada, monta um XLS e aí faz com que o mecanismo de importação já busque ele. Aí fala, pô, mas por que eu não importo direto do CSV? Que é um arquivo CSV de 50 mil linhas, é CSV. Sim, poderia fazer importação direto. Seria muito mais rápido, alguns segundos já estaria importado. Mas a ideia nesse vídeo é fazer com que entenda como que vários arquivos em formato de XLS, que é um formato muito esquisitão, XLSX, que eu estou utilizando para isso, eles virarem um arquivo único e aí ele ser importado para o banco, sem erros. Tá? Estamos assumindo aqui que os arquivos eles são padronizados, que é um belo de um problemão. E eles devem ser padronizados da seguinte forma: os cabeçalhos serão os mesmos, a quantidade de colunas serão as mesmas, e o que muda é somente os dados ali, nome, telefone, e-mail, que é um que eu acabei gerando, que é uma listinha de nomes falsos, né? Não são nomes verdadeiros, nem telefones, nada, nem e-mails. Então tem 50 mil nomes que tem o primeiro nome, o sobrenome, e-mail, telefone e função, tá? O trabalho da pessoa. E aí eu acabei gerando esse arquivo, separei ele e tal, para simular a situação de ter os arquivos separados. Tá? Vou mostrar isso em Shell Linux, tá? Vou mostrar no banco de dados também, que não tem nada. Vamos dar uma olhada primeiro no banco. Tá? Para mostrar que não tem nada no banco de dados. Né? O banco que eu vou utilizar, eu vou dar o nome dele de ZZ_nomes. Eu não vou usar o comando show data_tables, ou show databases, porque tem muitos bancos de dados aqui e muitos que eu não posso mostrar por uma questão de trabalho. Tá? Mas esse comando vai me mostrar se tem ou não. Eu estou pedindo, use tal banco de dados, ZZ_nomes, que é o que eu vou precisar usar. Ele diz, banco de dados desconhecido. Então ele não existe aqui. Guarde isso, hein? Vamos então fazer o trabalho em si. Nesse diretório eu tenho o arquivo 50 mil nomes, tá? Em formato TXT. No real ele é um CSV que eu só adicionei o TXT no final para não confundir com os arquivos gerados depois, porque ele faz o quê? Ele gera o arquivo, ele é um arquivo gigante, gera vários arquivos menores em CSV, converte em XLS, e depois faz a importação para o banco. Falando assim parece bem mais complicado do que parece. Vamos fazer o código rodar e vamos utilizar o parâmetro time também no Linux, que ele faz o quê? Ele conta o tempo de execução do script, do programa, do comando. Vou mostrar aqui o que ele fez e depois eu mostro como ele faz. Tá? Vamos lá.
Aqui ele está fazendo o que? Ele está gerando os arquivos CSV e conforme gera os arquivos CSV, ele também converte para o XLSX, que é o que a gente vai precisar. Um detalhe, como eu estou utilizando algumas versões anteriores, não são as últimas versões dos módulos do Python para gerar arquivo, para importar para o banco, esses módulos, eles mudaram os parâmetros nas versões novas. Então ele enche de warning na tela, enche de aviso. Eu inibi os avisos, tá? Mas no código é só comentar a linha que descomentar a linha que inibe, que ignora os avisos, que os avisos aparecem, tá? Quando tiver mudança, agora que tiver realmente a mudança, os comandos certinhos, tal, eu mudo a versão do programa desse script e ele posso eliminar os warnings dele também. Ele ainda está executando, tá? Ele está criando e está montando dentro do banco. E a hora que ele terminar, ele aparece a mensagenzinha lá, pronto, terminou o treco, tá pronto. Tá? Ele demora um pouquinho mais porque minha máquina é uma máquina já de uma idade relativamente avançada. Terminou. Ele concluiu em 1 minuto e 13 fazer todo esse trabalho. Vamos dar uma olhada agora no banco. O que ele tem? Vamos ver. Lembra que eu dei o nome de ZZ Nomes? Vamos ver se ele tem os ZZ Nomes mesmo. Vamos lá. Mudou. A mensagem agora mudou. Ele diz que está utilizando a base de dados, né? Base de dados mudada. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos deixar a tela um pouquinho mais limpa. Só um minuto. Vamos agora. Ops. Só para deixar a tela um pouquinho mais limpa. Porque ficou muito lá para baixo. Então agora a gente vai de novo. Use nomes. Ops. ZZ Nomes. Beleza. Eu quero que ele, como eu já fiz os outros comandos, eu quero que ele me mostre. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar as tabelas dele, né? Olha, tá a tabela nomes. Deixa eu ver se ele tem aqui já pronto o que fez a contagem, para saber se ele importou tudo bonitinho mesmo, né? Vamos ver se ele vem aqui, sobe, corre, tá aqui. Count, tá aqui. Select count from nomes. Então ele vai contar todos os registros que tem dentro da tabela nomes. Ó, 50 mil. Até que não tá tão ruim assim. Mas será que ele tem mesmo 50 mil ali? Vamos ver, vamos procurar um. Cara, vamos ver como ele traz o formato do banco, bonitinho. Vamos selecionar o primeiro. Isso aqui é só para trazer só algumas colunas da tabela. Que está procurando exatamente por esse e-mail trawland@example.net, alguma coisa assim. Ele procurou um registro dentro de 50 mil em menos de 1 segundo, tá? Quase meio segundo, na verdade quase meio, não é nem isso, é bem menos do que meio segundo. Legal, vamos fazer uma maldade que eu não havia feito ainda. Vamos fazer um select de tudo, só para ele trazer todo mundo aqui. E vamos ver o tamanho do estrago, vamos ver quanto tempo demora, como que fica na tela, né? Nomes, né, que eu coloquei. Acho que vamos lá. Ele leu tudo, ele trouxe em 0,091 segundos, isso na minha máquina velhinha, tá? 50 mil registros com 6 colunas. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Tá? Então, isso é feito, o banco está montado, e agora é só trabalhar em cima do banco caso precise. Vamos fazer uma outra coisa que eu não havia previsto, tal, né? Que é referente ao código. Depois que o código ficou muito grande, aí eu tive um probleminha. Por quê? Eu preciso mostrar para vocês como que é o código, né? Então ele tá... Vou passar a fazer uma passagem rápida nele e vou deixar ele no GitHub, vou deixar o link de acesso a esse arquivo para estudo, modificação, para uso direto e alguma outra coisa, tá? Aqui é a descrição dele. Eu juntei 2 códigos, na verdade são 2 códigos que eu juntei, porque um fazia separação dos CSVs, e o XLS, e o outro fazia todo o tratamento dele, né? Então eu tive que juntar os dois para ficar
Fica mais fácil. Outra coisa interessante são esses aqui, essas linhas. Essas linhas aqui é o Python chamando o comando split do Linux e o comando sed do Linux. O split separa o arquivo de 50 mil nomes e o split separa os 50 mil nomes, né, o arquivo, e o sed faz a inserção do cabeçalho em cada um deles. Porque quando separa o arquivo tem 50 mil nomes, 50 mil linhas. Quando é separado, cada um deles, a primeira linha do arquivo não é um cabeçalho. Ele é entendido como um cabeçalho, beleza. Só que no cabeçalho tem os dados de nome, e-mail, que é os dados mesmo. Então aí não dá muito certo. E esse daqui faz essa implementação. Ele adiciona o cabeçalho em cada arquivo. Até aí, beleza. E aí ele vai correndo, vai fazendo outras coisas aqui. Esse bloco, ele faz o loop para pegar os CSVs e gerar o CSV, cada um virar um XLS. Aqui, eu tive um problema que eu ainda não consegui solucionar. Eu não entendi o que é que houve de erro. Normalmente o erro deve ter sido meu. Esse bloco de imports, ele serve para tratar o restante do código, que é o segundo código, né? A segunda parte do código. E aí o que acontece? Na hora que eu coloquei ele tudo junto, separadinho, bonitinho e tal, ele deu um erro, ele não conseguia passar. Ele não entendia que o glob, aqui que faz o tratamento de arquivos locais, de diretórios e tal, ele não estava conseguindo reconhecer. Eu voltei o que estava antes, separei a posição dos imports, e aí ele conseguiu rodar. O que eu havia falado, agora só lembrando novamente, o que eu havia falado sobre ignorar os warnings, o Python tem essa função, várias linguagens têm, a função de ignorar os avisos. Tá? Nesse caso, me resolve o problema, porque eu já sei quais são os problemas. E são somente avisos. Tá? Avisos de que a próxima versão vai mudar tal coisa, vai mudar outra coisa, e assim por diante. Então, eu já sei. Para esse exemplo, não ficava legal aquele monte de tela, um monte de informação jogando na tela. Não faria sentido. Então, eu coloquei o warning aqui. Comentou essa linha, ela não sendo lida, essa parte do código, que é o começo do código, aí ele vai mostrar todos os warnings na tela. O restante do código ele faz a leitura dos XLS, XLS, X. Ele vai fazer, ele lista o que precisa ser mesclado e mescla todos em um só. Eu dei o nome do arquivo, a continuação do código para mesclar. Ele faz isso ele usando pandas, tá? Que é um módulo que trabalha muito com as planilhas. Aí ele gera um arquivo, todos eles, .xlsx, e faz a leitura desse arquivo. Ele vai ler esse arquivo. E aí, uma gambiarra que eu tive que fazer, porque eu não encontrei uma solução melhor, existe uma solução melhor que essa, mas eu não fui atrás, achei essa, resolveu meu problema, então no momento é essa. Ele vai procurar nas colunas, na coluna index, na linha que é o cabeçalho. Somente na linha cabeçalho ele procura os caracteres especiais e modifica esses caracteres especiais de maiúsculos para minúsculos. E se for cedilha, vira a letra C. Se for A com tio, que é o AN, ele vai ficar somente A. E assim por diante. Ele ajusta isso. Tira os espaços, substitui espaço por underline e assim por diante. Feito todo esse ajuste, ele gera o arquivo final. Acabou. Então a primeira parte de gerar os arquivos está pronto. Ele gerou o arquivo. Agora vai entrar na parte de criar, de acessar o banco, acessar o mecanismo de banco, que é o MySQL, gerar a base de dados, ele vai criar o database, vai usar o database, que é aquele use que eu te mostrei, mostrei para vocês. Esse vai conectar com o banco, ele vai pegar o arquivo que foi gerado e vai jogar esse arquivo com a planilha aba, com a aba dele, o chamo de workbook, alguns chamam, vai jogar tem que ter esse nome, o nome que for gerado tem que ver qual é o nome que é gerado, alguns é planilha 1, sheet, plan 1, dependendo de qual método ser utilizado. Normalmente é sheet 1 porque o
Como que fala? O Python faz isso. Né? Ele já gera esse arquivo com esse nome. Aqui ele vai entender que tem uma tabela com nome nomes, faz a conexão e se o que existe ele vai adicionando. Né? Existindo ele vai adicionando dentro do banco. Aí eu poderia continuar utilizando o próprio MySQL Alchemy, que é uma das... que é o cara que fez a conexão e gerou isso daqui. Ele gera o banco. O que eu achei interessante nesse módulo SQL Alchemy é que ele gera o banco com base no cabeçalho do arquivo. Então eu não preciso ir no banco, gerar ele primeiro para isso. Óbvio, se eu gerar o banco primeiro, tudo, muda um monte de coisa. Tá? E aí também eu posso deixar o banco da forma como eu quero, com cada campo direitinho. Aqui eu acho que ele também permite, mas eu não me aprofundei nisso. Isso aqui é só uma coisa rápida, só para dar uma base de como a gente pode facilitar o trabalho da gente. É uma coisa mais rápida. E aí eu utilizei o MySQL Connector, que é um outro módulo, também para trabalhar com MySQL. Então um atendeu uma coisa, outro atende outra. O que o MySQL Connector faz? Ele me acessa o banco, depois que ele já está pronto, depois que os dados já estão inseridos, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar a tabela. Por que ele vai alterar a tabela? Porque da forma anterior, ele só joga eu uso o ID, né, o ID, que é um identificador único para cada registro, como chave primária e autoincrementável. Então o que eu tive que fazer aqui? Eu tive que fazer com que essa coluna ficasse dessa forma, eu tive que remover a coluna index, que é criado pelo próprio programa, por conta de ser uma tabela de planilha tal, tem um index, ele gera o index. Não encontrei aonde não gerar. Só que aí, já que tem esse detalhe, o que eu fiz? Eu apago a coluna index, que ela começa também com o número 0, o que não é comum, né? Para um banco de dados começa com ID 1 mesmo, a posição dele é 1, o número do ID é 1, não é 0. É uma coisa, é um pouco diferente. Ele elimina a coluna index, gera a coluna ID inteira, né, com o tipo de dados inteiro, autoincremente e chave primária. Até aí, beleza. Só que ele... Aí eu podia ter terminado aí. Beleza. Só que ele fica de uma forma que, assim, toda coluna que você cria, nesse caso, ele vai para a última posição da coluna. Você pode ver que todas as colunas que estão ali, nos dados, ele mostra como sendo primeiro o ID, depois o nome, tá? Fica aquela coisa mais organizada. E ele foi para o final. Aí eu adicionei mais um comando, que é esse alter table, alterar na tabela nomes, mudar o ID para ID inteiro, e não nulo tudo, que esse aqui é o parâmetro que tem que ter o tipo do campo, jogar para a primeira posição. Então ele pega, ele percorre todo o banco e joga para a primeira posição. Terminou, aí aparece a mensaginha aqui que eu inventei de colocar, e aparece lá, seu banco de dados terminado, blá blá blá, perfeito. Aqui estão os... Eu comentei essa linha porque eu fazia assim, quando terminasse eu mesmo dava o enter e terminava. Saía do sistema. Mas dessa forma eu precisei comentar a linha só para colocar o comando time, porque quando ele termina e sai e me fala o tempo. Com base em tudo isso, óbvio, não criei tudo isso sozinho. Eu utilizei vários códigos prontos e as fontes dos códigos aqui. E eu fiz as alterações necessárias conforme foi dando problema, erro e acerto. Correto? Por enquanto, eu acho que é só tudo isso. Não sei se ficou mais confuso do que o que eu faço normalmente. Tá? Eu vou deixar o link pro GitHub. Vou colocar o código lá. E pode pegar, utilizar, fazer modificação, alterar, pegar pedaço, recorte. O que eu precisei fazer, ele me atendeu. Me resolveu um problema pontual que eu tive. Por enquanto é só. Até mais.